estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. O Senhor está presente aqui. Quantos podem perceber a presença do Senhor aqui? Então reverencie a presença do Senhor. Feche os seus olhos. Perceba a presença de Deus aqui. Perceba a presença dEle aqui. Não são as luzes nem as canções que nos trazem aqui. O que nos traz aqui é a presença dEle. E o Senhor me deu uma palavra para essa noite sobre transformados pela ressurreição. Eu quero te mostrar como uma vida pode ser transformada pela ressurreição de Jesus. E você vai ter a oportunidade de ver se a sua vida já foi mesmo transformada. Porque às vezes nós começamos a andar com Jesus, mas o nosso coração se entregou pela metade. Nosso coração se entregou em parte. E o Senhor está querendo tudo, tudo, tudo. Ah, Senhor, esse lugar é do Senhor, esse lugar é teu, Senhor. Esse lugar é teu, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, move o nosso coração agora, Senhor. Move o nosso coração agora, Senhor. Move a nossa vida agora, Senhor. Torna-nos sensíveis e propícios à Tua palavra. Vem, Senhor, com Teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Senhor, com a Tua graça e sopra sobre nós. Sopra sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós não estamos aqui à toa. Nós não temos tempo a perder. Essa é uma noite profética, essa é uma noite de ressurreição. E eu não aceito, Senhor, não aceito. Eu resisto todo impedimento em nome de Jesus. Eu declaro que os céus vão se abrir sobre nós nessa noite. Porque este é o plano do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia comigo em João 21. Fica aqui comigo, Lucas. João 21. João 21, versículo 15. João 21, versículo 15. Se você pudesse colocar em pé, bem rapidinho. João 21, verso 15. Aleluia. Você pode ouvir a palavra hoje em ambiente de adoração? Quantos podem adorar o Senhor enquanto ouvem a palavra? Você pode adorar o Senhor enquanto você ouve a palavra? Você percebe? O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está nesse lugar. João 21, 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora eu quero que você leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós estamos falando de encontros de homens pecadores, homens carentes de Deus, com Jesus ressuscitado. Pedro tinha negado Jesus e ainda não tinha sido restaurado. E aí Jesus tem esse encontro com ele. Agora é Saulo que está perseguindo o crente. E aí o versículo 3 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues.
Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Repita comigo assim: entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora eu quero te convidar a abrir Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Fala comigo, companheiro na tribulação. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Fala comigo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Pode assentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós servimos a um Deus vivo. Quantos acreditam nisso aqui? Hoje é Páscoa, e quando nós paramos para celebrar a Páscoa, nós proclamamos exatamente isso: servimos ao Deus vivo. Mas o problema é que, muitas vezes, confessando isso com os lábios, não vivemos isso no coração. Confessando isso com os lábios, a nossa vida não reflete a vida de alguém que verdadeiramente se encontrou com Jesus ressuscitado. Porque, às vezes, nós ouvimos pessoas contar que são testemunhas de Jesus, mas, na verdade, a sua vida tem cheiro de pecado, a sua vida tem cheiro de morte, a sua vida tem cheiro de desobediência. Porque o que eu quero mostrar para vocês nessa noite é que sempre que nós somos tocados pelo Jesus ressuscitado, a nossa vida é exponencialmente transformada. A nossa vida entra numa nova dinâmica, num novo ciclo, numa nova modelo, num novo jeito de ser. E a primeira coisa que acontece conosco, irmãos, é que nós somos livres do jugo do pecado. Amém? Fala comigo assim: Jesus nos livra do jugo do pecado. É interessante que Pedro, esse homem de Deus, esse homem que foi escolhido por Jesus, que foi chamado por Jesus, que foi separado por Jesus, que viveu coisas extraordinárias. Pedro foi o primeiro a declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: olha, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Esse moço, pressionado pelas circunstâncias, nega Jesus. E é tão grande a frustração de Pedro, é tão grande a decepção de Pedro, que ele perde completamente as perspectivas. É como se aquele fracasso, aquela falha, tivesse jogado tudo por terra que Jesus tinha construído. E essa é a sensação que a gente tem quando a gente está debaixo do jugo do pecado. Você sabe o que é jugo, né? Jugo é canga. Quando a gente está debaixo da canga do pecado, quando Satanás consegue colocar a sela, a canga do pecado sobre a nossa vida,
Nós nos sentimos assim, impotentes, inativos, incapazes de reagir. É como se o pecado fosse mais forte do que a gente. E sabe o que acontece, irmãos? Nós nos afastamos do centro da vontade de Deus. Quando Jesus vai atrás dos discípulos, Pedro tinha um chamado para pescar. Pedro tinha chamado eles para pescar, ou seja, a ordem de Jesus era olha, vamos para Galileia, eu vou me manifestar a vocês e tal, mas parece que a notícia da ressurreição dada pelas mulheres não era suficiente para encher o coração deles. Eles já tinham até se encontrado com Jesus, mas ainda o peso do pecado pesava sobre Pedro. E a sensação que eu tive lá nesse lugar, nesse mar de Tiberíades, dessa viagem para Israel, foi o lugar que mais me marcou, porque eu lembrei muito de Pedro lá. Jesus chamou Pedro num canto, é uma praia pequena, do lago assim, uma praia pequena, muito cheia de pedras. Nem se compara com as praias aqui da região dos lagos, até porque é água doce, não é água salgada. Jesus chama Pedro à parte e diz assim: Pedro, querido, você me ama? Você me ama mesmo? E Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus olha para ele de novo e diz assim: Pedro, você me ama? Ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pela terceira vez Jesus perguntou. Porque na verdade, parece que mesmo Jesus continuando sendo gracioso com Pedro, e não tendo nem por um momento cobrado de Pedro o pecado, apontado o dedo para Pedro, o pecado estava lá, pesando. Havia uma voz interna que dizia assim: você é um traidor. Você é um traidor, você não ama Jesus coisa nenhuma, você não pode ser contado como alguém que vai ser útil, você não pode servir o reino, porque você é um traidor, você negou Jesus, na hora da crise você amarelou, você negou, você jogou tudo por terra. Mas Jesus disse para Pedro assim: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para ele assim: Pedro, eu não desisto da obra que eu comecei na sua vida. Irmão, Jesus não passa a mão sobre o pecado, não. Pecado, o remédio para pecado é arrependimento e mudança de vida. Mas Jesus não te joga fora por causa dos seus pecados. Jesus, através da ressurreição, restaura-nos. Através da ressurreição, Ele é poderoso para mudar a nossa vida, a ponto de quebrar o jugo do pecado, de quebrar as amarras de Satanás. Eu me lembro que eu orei por um rapaz há uns anos atrás, há quase mais de 5 anos atrás, quando eu pastoreava Duque de Caxias. Aquele moço queria se batizar, ele queria fazer um compromisso com Deus, com a igreja, mas ele era dependente do cigarro, ele era viciado em cigarro e usava cigarro continuamente. E a gente sabe que cigarro é uma droga, como outra qualquer, e tão poderosa como qualquer outra droga, porque é um coquetel para gerar dependência. E muitas vezes as pessoas que fumam e que são aditas de cigarro precisam de ajuda médica também para se livrar do cigarro, porque é um coquetel químico para poder gerar dependência. Mas eu senti que o desejo daquele moço de batizar era verdadeiro e senti que Jesus queria manifestar a graça dele de uma maneira especial na vida daquele moço. E eu chamei ele e disse assim: você topa fazer um propósito comigo? Ele disse: topo, pastor. Eu falei: então essa semana nós vamos jejuar, nós vamos orar. E você vai me ligar todo dia, nós vamos orar todos os dias dessa semana. E se você ficar essa semana sem cigarro, você vai ser batizado. Eu disse para ele. E chamei aquele moço no altar. E eu derramei quase que um frasco de óleo na cabeça dele, né? E quando o óleo descia, a minha sensação, a discernimento espiritual que Deus me dava é que o óleo de Deus estava sarando aquilo, estava tirando aquilo. E sabe qual é a boa notícia? Ele foi batizado na semana seguinte. Porque o jugo foi quebrado. E aí na semana seguinte ele não chegou só para ser batizado. Ele chegou com o pai dele, que ele não falava há anos, que ele não falava com o pai. Disse assim: está aqui meu pai, pastor. Eu não falava com ele, mas agora a gente se reconciliou pela graça de Deus. Entendeu? Deus sinalizou para ele: a minha graça é maior que o teu pecado, o meu favor é maior do que a tua tragédia.
E quando a gente se encontra com Jesus ressuscitado, é isso que acontece. A graça dele quebra todo o jugo. Fala comigo, a graça do Senhor quebra todo o jugo. Amém, irmãos? Dá para dar glória a Deus ou não? Dá para dizer aleluia? Glória a Deus. Então, querido, se você tem ainda andado como escravo do pecado, você precisa de novo se encontrar com Jesus. Mesmo que você seja membro da igreja há muitos anos, se você continua e permanece escravo do pecado, você precisa de um encontro com Jesus ressuscitado. Você precisa buscar o Senhor com toda a sua força. Você precisa buscar o Senhor com intensidade. Você precisa dizer: Jesus, eu quero ver o Senhor. Porque o jugo do pecado não pode permanecer diante da graça de Deus. A escravidão no pecado não pode permanecer debaixo da graça de Deus. Porque senão nós fazemos de Deus mentiroso e da sua palavra vazia. E o Deus que eu sirvo não é mentiroso, Ele é verdadeiro e poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Não diga para Jesus que você não pode. Diga para Jesus assim: eu creio que o Senhor pode, Jesus. Eu creio que o Senhor que começou a boa obra na minha vida vai completar. Amém, irmãos? Então fala para o teu irmão assim: você foi chamado para ser livre. Fala para ele: você foi ser chamado para ser livre. Livre! O segundo encontro é uma libertação extraordinária que precisa acontecer na vida de todo homem e toda mulher. Saulo era um homem temente a Deus. Saulo era um homem crente, no sentido daquele que crê. Saulo cria em Deus, mas não tinha sido dada a ele ainda a revelação de Jesus. Ele cria em Deus, o Criador, o Senhor da terra, e ele achava que com a sua vida ele estava obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas na verdade, desculpem, Saulo estava fazendo exatamente o contrário. E quando Jesus ressuscitado se mostra para ele, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz assim: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí, irmãos, uma coisa extraordinária acontece. Saulo fica cego. Ou talvez seja correto dizer, Saulo se deu conta da sua cegueira espiritual. Porque aquela cegueira física era só uma demonstração da cegueira espiritual que o próprio Saulo já vivia. Jesus, no Sermão da Montanha, disse assim: os olhos são a luz do corpo. E se a luz que há em você for em trevas, que grandes trevas serão. Você entende o que eu estou te dizendo? Eu quero te dizer, irmãos, que não é só no judaísmo que tinha gente cega. Eu encontro com pessoas cegas dentro da igreja, dentro das igrejas, que formataram uma concepção religiosa e seguiam por ela. E buscam respaldo na palavra de Deus, mas só numa parte da palavra. Só numa parte, só naquela que convém. Mas permanecem cegas, andam como cegas, não tem revelação, não tem clareza de propósito, não tem discernimento, não conseguem ver um palmo além do nariz, são guiadas por as circunstâncias, pelas pressões, pelas ciladas que o diabo joga. E aí vive recomeçando, e recomeçando, e recomeçando, porque nunca consegue viver o que Deus sonhou, porque os olhos estão fechados. A segunda coisa, irmãos, que acontece quando eu me encontro com Jesus ressuscitado, é que eu vejo, os meus olhos se abrem, e a cegueira espiritual vai embora. Meu Deus.
Nós não podemos andar como quem não sabe para onde vai. Porque nós sabemos o caminho. Quem reconhece o caminho aqui? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa ter essa clareza, a gente precisa ter essa disposição de avaliar como a gente está vendo. Porque, querido, se você serve Jesus e você só vê problema, você só vê derrota, você só vê as armadilhas do diabo ficam gigantes diante de você, mas você não consegue ver o plano de Deus, você não consegue contemplar a beleza do Senhor. Como aqueles discípulos a caminho de Emaús, Jesus está bem do nosso lado e nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos. Posso te dizer uma coisa, querido? A história do povo de Deus não é construída por aqueles que sabem mais. Não é construída por aqueles que têm uma capacidade de reflexão maior. Não. Isso é até importante. Mas sempre que o povo de Deus e a igreja viveu vitoriosamente, tinha um povo com uma visão ampla, tinha um povo com uma visão larga da vontade de Deus, tinha um povo que sabia qual era o sentimento de Deus para a sua geração. Você entende? E isso desde o Antigo Testamento. Moisés vai até o Egito porque Deus convenceu Moisés. Moisés vai porque eu vou libertar. Você tem língua pesada, você não consegue falar direito, mas Arão vai com você. Vai que eu vou manifestar os meus sinais. Ele resiste até, mas chega uma hora que a visão do que Deus quer fazer é tão irrefutável, é tão clara, é quase palpável, que não tem como fugir dela. Josué do mesmo jeito. Você acha que Josué, um sujeito experiente em guerra, ia ficar rodando em torno de uma cidade 7 dias, em silêncio, se Deus não tivesse mostrado para ele a vitória? Ele fez essa loucura porque Deus mostrou. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes a gente começa a ver. E a gente já se dá por satisfeito. É muito fácil, por exemplo, parar nesse estágio aqui. E ainda contar muita vitória, dizer assim: olha, Deus nos deu um sonho e nós realizamos o sonho. Estamos aqui, olha que bênção a nossa igreja e tal. Mas a visão é muito mais ampla do que isso. Está só começando, fala com o teu irmão assim: é só o começo, fala para ele. É só o começo, é só o começo. Tem muito mais de Deus para nós. A visão é muito maior. São milhares e milhares de pessoas que serão alcançadas pelo testemunho da sua vida, pelo testemunho dessa igreja. Deus nos deu um alvo de 30 mil pessoas para começar. Fala com o teu irmão: aqui não cabe 30 mil, fala para ele. Aqui não cabe 30 mil. Então tem muito mais de Deus. E a sua vida? Qual é a visão de Deus a respeito da sua vida, querido? Será que você está se enxergando da maneira correta? Será que tudo que você precisa é mesmo conseguir consolidar sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida afetiva? Será que para por aí? Ah, irmãos, eu creio, e como eu creio, que Deus vai levantar aqui homens e mulheres de Deus, que essa cidade nunca conheceu, homens e mulheres de Deus, que vão viver coisas extraordinárias, homens e mulheres de Deus. Esses dias um irmão que tem caminhado conosco há pouco disse para mim assim: pastor, vocês estão de parabéns. Eu falei para ele assim: querido, falta muito para a gente estar de parabéns. Falta muito. Deus tem uma visão a respeito de você. Deus tem uma visão a respeito de você. E na visão de Deus, você vive o extraordinário. Na visão de Deus, você é uma pessoa frutífera.
Na visão de Deus, o que conta não são os seus talentos, não é a sua opinião, não são os seus gostos. Na visão de Deus, há um plano perfeito preparado para nós. Saulo teve a sua visão transformada. E é interessante o que ele vai dizer depois lá em Gálatas. Ele diz assim: o que para mim era ganho, eu considerei lixo por causa de Cristo. Você percebe? Às vezes eu encontro com pessoas que me conheceram há muitos anos atrás. Eu comecei muito novo o ministério pastoral. E elas começam a dizer que eu estou diferente demais, que eu estou muito diferente. Eu não me vejo tão diferente assim. Porque lá na alma eu sou o mesmo Evandro que vem sendo transformado. Mas não podia ser diferente. É verdade? A menos que eu já tivesse chegado à estatura perfeita, eu não estaria aqui, irmãos. Se eu não cheguei na estatura perfeita, amanhã eu vou ser diferente de hoje. Depois de amanhã eu vou ser diferente de amanhã. E eu vou continuar crescendo, porque o Deus que eu sirvo tem um sonho perfeito para mim. Será que o olhar de Deus coincide com o seu? Ou você ainda está cego? É interessante que o Wesley, que é o fundador da nossa igreja, era um cara muito inteligente. Além de gostar de ler a Bíblia no original, ele lia a Bíblia no grego, no hebraico, ele lia também várias traduções da Bíblia. Ele foi considerado o homem de um só livro, porque ele lia muito, mas a Bíblia era tudo para o Wesley. E ele resolve ser missionário. Mas dá tudo errado, porque ele ainda tinha a visão errada. E ele só conseguiu ganhar uma nova visão quando ele se viu frágil. Deus me deu uma palavra nessa semana, no livro de Sofonias, que me marcou, sabe? Porque Sofonias não é um livro que a gente lê muito, né? Não é verdade? Não é um livro que a gente lê muito, né? E Sofonias diz assim, deixa eu ver se eu encontro aqui para ler para você. Sofonias diz assim: capítulo 3, versículo 12: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Sabe, irmãos, a obra de Deus não é feita de gente que se acha demais. A obra de Deus é feita de gente que reconhece que vê pouco e se abre para ver com os olhos do Senhor. Um povo modesto e humilde, mas que confia no Senhor. Eu cresci vendo meu pai fazer uma pergunta às pessoas por quem ele orava. Deus usou meu pai muitas vezes para curar pessoas de câncer. Muitas vezes não, mas usou para curar pessoas de câncer, para expelir demônios, para curar de diversas enfermidades. E eu lembro do meu pai abaixando e perguntando para a pessoa assim: você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Você crê que Jesus... Ele sempre começava assim: você crê que Jesus pode? E a pessoa, às vezes sem saber direito, dizia assim: eu creio. E aí ele começava a orar. E ele tinha um jeito de perceber a presença de Deus, que quando Deus começava a visitar, ele começava a tremer. E ele tremia, igual vara verde, por conta da presença de Deus que estava sobre a vida dele. Meu pai é um semi-analfabeto, um homem que estudou muito pouco, que
cometeu muitos erros na vida. Adulterou, traiu a minha mãe, fez besteira. Muitas vezes quando bebia, enchia a cara, ele é menor do que eu, mas ficava bravo, queria bater, queria matar, queria fazer e acontecer. Mas ele teve um encontro com Jesus ressuscitado e tudo ficou diferente. Ele passou a ver a vida de uma outra forma. Não precisava mais do álcool para se sentir grande. Agora que dava a ele uma outra plataforma era o Senhor. Sabe, querido, larga a mão dessas coisas que nós carregamos, às vezes, troféus. A gente fica carregando troféus e credenciais para dizer que nós somos importantes, para dizer que somos grandes. Seja modesto e humilde e se quebrante diante do Todo-Poderoso. Deixe o Senhor te jogar ao chão, como Ele fez com Saulo, e você vai ver uma nova vida. E eu quero terminar com o terceiro. Apocalipse. Meu Deus. Então a primeira coisa é que o Jesus ressuscitado me liberta do jugo do pecado. Fala comigo assim: o Jesus ressuscitado me liberta do jugo do pecado. A segunda coisa é que o Jesus ressuscitado me liberta da cegueira espiritual. Me liberta da cegueira espiritual. E a terceira coisa é que Jesus ressuscitado me liberta do jugo das aflições. Você já enfrentou uma tribulação por um tempo prolongado? Quem já enfrentou uma tribulação por um tempo prolongado? Que passa uma semana, depois passa um mês, depois passa um ano, e aquela situação que não fazia parte da sua vida, de repente começa a fazer parte. Uma situação que a gente tem visto e vivido nos nossos dias, por exemplo, é essa crise financeira que está aí. E que ela começou lá em 2015, né? Começou bem antes disso, mas ela apareceu de maneira escancarada lá em 2015. E já se passaram 2 anos. E você tem hora que você diz assim: já não aguento mais, Senhor. Porque eu já enxuguei tudo que eu podia enxugar. Eu já cortei tudo que eu podia cortar. E parece que eu não cortei nada. Continua difícil. Não é complicado? É muito difícil quando a gente tem que enfrentar uma luta, uma enfermidade. Quem enfrenta uma enfermidade crônica que se arrasta por anos. E não vem melhora, não vem cura, não vem, e você fica assim, os seus recursos vão, você já foi em todos os médicos, a gente começa a perder a perspectiva. É mais ou menos o que acontece com João. Esse moço estava vivendo um verdadeiro avivamento, a igreja de Jesus crescendo, mas ele é arrancado do meio do seu povo e colocado numa ilha. E lá na ilha ele não tem a quem recorrer. E eu estou sempre falando de João, porque para mim a experiência de João ela é muito marcante. Mas João diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Porque no final do primeiro século a perseguição assola a igreja. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimo. E eu achei-me em espírito no dia do Senhor. E eu ouvi, por detrás de mim, grande voz de trombeta. E aí ele começa a ter uma visão de Jesus glorificado. Os cabelos são brancos como a neve, para dar uma noção de eternidade, de tempo, de que está além do tempo. Os olhos são como chama de fogo, demonstra o poder de Jesus. As pernas são de bronze, ou seja, ele não pode ser derrubado, ele é forte. Aquela imagem do cordeiro agora é substituída pela imagem do leão, do rei. E aí João diz assim: quando eu vi, eu caí a seus pés, no versículo 17, como morto. Você sabe o que é cair como morto? Você já experimentou isso na sua vida? Eu nunca experimentei. Cair como morto? Quando você cai como morto, você está lá, largado, rendido.
Você já disse assim, acabou tudo. E aí ele ouve a voz, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Qual o significado disso? Qual é a preocupação que pesa no coração de João? João tem preocupação com o futuro. João está pensando no futuro da igreja. João está pensando no futuro do seu rebanho, no futuro da sua vida. O que vai ser de mim? Essa aflição se agigantou contra nós. O que vai ser da gente? Jesus não voltou e a gente está aqui nessa luta. Parece que o império é mais forte que a gente. Parece que Deus não está vendo. Parece que a tribulação vai ter a palavra final. Mas Jesus põe a mão sobre o ombro dele e diz assim, eu sou o primeiro e o último. Não tem nada antes de mim e não tem nada depois de mim. Aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Porque a impressão que dá que o império tem a chave. Que quando a gente está debaixo de uma tribulação por muito tempo, parece que nós somos reféns dessa tribulação. Parece que essa tribulação tem o poder de manipular a gente. Só que Jesus está dizendo assim, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, e eu tenho a chave da morte e do inferno. É como se ele estivesse dizendo para João assim, João, querido, lá no final já deu certo. Fala para o teu irmão assim, lá no final já deu certo. Fala com ele, fala mais forte, por favor. Ô querido, lá no final já deu certo. E é interessante que João para de ter pena dele. João para de ter pena dele. João para de se achar preso. E ele descobre que ele pode pastorear a igreja do Senhor por cartas. E João começa a ter visão do que Deus vai fazer. Deus começa a compartilhar com João visão de futuro, visões proféticas. Deus começa a dizer para João, olha, lá no final, João, eu sou o Senhor da história. Lá no final, João, o meu cavaleiro sai e derrota todos os desertos. Todas as bestas são mortas. Tudo que se levanta contra mim vai cair, João. E a bênção que o alcança começa a ser repartida com outras pessoas. Eu fico pensando, o que vai ser da sua vida quando você deixar de ser refém? Quando os problemas não tiverem mais o peso que tem sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quando nós nos colocarmos sobre os ombros do Senhor e deixarmos que Ele nos mostre a vitória que Ele já nos deu lá na frente. Irmãos, o Senhor está conosco. Você pode falar comigo, o Senhor está conosco. E Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele reina pelos séculos dos séculos. Ele não está indiferente. Ele está no meio de nós. E nós não seremos escravos das nossas aflições. Porque Ele ressuscitou. E reina sobre nós. Então eu quero te convidar a colocar assim em pé. Yeshua, Eu quero fazer 3 apelos aqui hoje. Porque hoje é dia de ressurreição.
E o Jesus ressuscitado está no meio de nós. Está conosco. E eu quero convidar ao altar pessoas que precisam quebrar o jugo do pecado. E não há constrangimento, porque todos nós somos pecadores. Mas se você tem sofrido, sido oprimido por um pecado que tem te assediado, e você quer quebrar esse jugo, eu quero te convidar a ter coragem e sair do seu lugar e dizer para que os céus e o inferno saibam que você não será mais escravo de pecado nenhum. Saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Venha, quebre o jugo do pecado. Venha se colocar diante de Jesus ressuscitado e diga assim: eu não serei mais escravo do pecado. Eu não serei mais escravo do pecado, porque o Senhor está comigo. Eu não serei mais escravo do pecado. Em nome de Jesus, declare a tua libertação. Eu quero orar também por pessoas que hoje precisam quebrar com a cegueira. Você reconhece que tem visto de maneira errada, o seu olhar está equivocado. Você precisa de um novo olhar. Você precisa de um olhar de fé. Você precisa de um olhar de esperança. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Você que quer olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos de uma outra forma, vem e diga: Deus, abre os meus olhos, porque eu quero ver, Senhor. Eu ainda quero orar por você que quer quebrar o jugo da tribulação. Você tem passado por tribulação longa, contínua, e você tem se sentido sem forças. Hoje é dia do Senhor quebrar esse jugo e te dar uma nova perspectiva, te dar um novo olhar. Pode chegar para cá, querido, vem com fé, porque o Senhor está conosco. Eu quero conhecer Jesus.